Paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos. Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos. Somente estou passando aqui rapidamente, deixa uma palavra do Senhor em Mateus capítulo 4. Deus tem chamado a minha atenção nesse capítulo de Mateus, que é o capítulo de número 4, onde o título diz a tentação de Jesus. Vamos ler somente o verso de número 1 do capítulo 4 de Mateus, que diz assim: Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Aqui nesse capítulo, somente lendo esse versículo, não vou ler todo para tomar muito tempo. Jesus, ele anteriormente, João vai testemunhar que quando Jesus foi batizado ali e veio a voz do céu, abriu o seu céu, veio a voz dizendo: Eis o meu filho amado, em que Deus ele tem, em quem eu tenho prazer. E ali o João diz que viu uma pomba descendo sobre Jesus, e ali nós vemos ali que Deus ele testificou que Jesus era o filho amado. Então a gente vê na mesma própria Bíblia que Jesus ele é conduzido pelo esse mesmo Espírito, esse mesmo Deus para o deserto. Porque Deus, quando somos amados de Deus, você também é amado de Deus, nós somos amados de Deus, nós somos provados, nós somos testados por Deus. Deus só testa aqueles que Ele ama, quem Ele se agrada. Então Jesus era o Filho amado, a quem o Senhor tinha prazer, e Ele foi conduzido pelo deserto. Eu não sei qual é o seu deserto, mas eu sei, pode ser enfermidade, pode ser uma pobreza, pode ser um momento de escassez, pode ser um casamento, pode ser alguém da família, o qual você está enfrentando essa prova, essa aflição. Mas eu quero te dizer que o Senhor conduz a teste, a prova, aquele que Ele ama. Porque nós precisamos ser provados para ser aprovado. Porque sem a prova, como Deus vai saber que nós amamos Ele? Assim como Deus também, provou Adão na sua primeira criação ali, o homem. Ele provou, o homem colocou naquela árvore do conhecimento do bem e do mal. E como Deus vai saber se o Adão estava pronto para obedecer a Deus ou não, se ele não fizesse o teste? E assim ele faz o teste conosco. Eu não sei qual é o teste que Deus tem feito na sua vida, mas Deus, Ele nos coloca no teste. Só que nesse teste também nós somos tentados, porque o diabo se aproveita disso. As pessoas se aproveitam disso, da nossa fraqueza nesse momento de teste. Então em Mateus capítulo 4, verso 1 diz assim: Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Então o mesmo Espírito, o mesmo Deus que disse a Jesus, testificou do alto dos céus que Ele era o Filho amado, no qual Ele tinha prazer, conduziu Ele a esse deserto de teste, de prova, de jejum, de palavra. E o que devemos fazer nós no deserto? Temos alguns elementos no deserto. Primeiramente, no deserto a gente tem quem foi levado, Jesus. Nós temos o Espírito que conduziu Jesus. Nós temos também o diabo, porque nessa prova, nesse teste, nós vamos ser tentados. A tentação não é de Deus. A prova, o teste é de Deus. Então, quando nós somos tentados, não vamos culpar a Deus. Porque quem faz a tentação é o diabo, porque a Deus ninguém tenta, e nem mesmo Ele não pode ser tentado, a Bíblia diz isso. Mas a tentação vem do diabo e das nossas próprias concupiscências, nossas fraquezas, nossos desejos. Então nós não devemos culpar a Deus, mas a Bíblia diz assim, que com o diabo nós resistimos a ele e ele foge de nós. E a Deus o que eu faço? A Deus eu adoro, a Deus eu glorifico, a Deus eu jejuo a Ele no deserto. Esse é o nosso papel no deserto, é o que Deus quer de nós. Esse é qual a prova que Deus quer fazer de nós no deserto. Porque adorar a Deus num palácio, num banquete, no prazer, na bonança, na luxúria, isso é muito fácil, isso é muito bom. Mas Deus nos testa, assim quando estamos na escola, aprendemos aqueles vários conteúdos, professor explicando uma coisa linda, a beleza,
passando livros. Só que aí chega um período que ele vem passar as questões, que é a prova, para ver se a gente se saiu bem, para ver se a gente vai tirar nota boa. É assim Deus faz conosco. Deus é o nosso professor. O deserto é a escola do Espírito Santo para a nossa vida. Como vamos se sair nós nessa prova? Jejuando, orando, meditando, confiando, como Jesus fez. E em Mateus capítulo 4, verso de número 1, vou ler novamente. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Então, e tendo jejuado 40 dias e 40 noites, teve fome. E chegando-se a ele o tentador e disse: se tu és um filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Nós sabemos que Jesus, o propósito do Espírito Santo levar Jesus ao deserto, ao teste, à prova, o mesmo Deus sabia que ele ia ser tentado. Como é que Deus vai saber se estamos prontos para obedecer, para confiar? Na prova, no teste, é lá que Deus vai ver, é lá que nós vamos nos conhecer. O que está saindo de dentro de nós, se é reclamação, se é murmuração, se é questionamento, se é desespero. É nessa hora que eu e você nós vamos nos conhecer. É nessa hora que Deus vai saber o que está dentro de nós, é o que vai sair para fora. E é interessante que o diabo fala para Jesus, se tu és o filho de Deus, colocando dúvida, né? Você é mesmo o filho de Deus? Você está aqui nesse deserto, será que você é filho de Deus mesmo? Você está aqui no deserto passando fome, né? Escassez. Jesus teve fome. E ele faz uma proposta para ele. Transforma essa pedra em pão. Primeiramente, por que o diabo falou transforma essa pedra em pão? Porque era pedra mesmo. Às vezes no deserto, o que nós vamos encontrar é somente pedra, miragem, bestas feras. É verdade. Não vai ter muita coisa boa não. Mas o mesmo Espírito Santo que falou em alta voz que Jesus era o Filho amado, que ele tinha prazer, que o mesmo Espírito Santo conduziu Jesus ao deserto, é o mesmo Espírito Santo que não o abandonou. No começo do deserto, no meio e no fim, o Espírito Santo não o abandonou. Porque Jesus disse, ele disse, nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que sai da boca de Deus. O que nos fortalece, o que nos mantém de pé, o que nos segura na presença de Deus é a palavra de Deus. É o que a gente sabe na palavra a respeito que Deus tem de nós e o que Ele tem para nós. É nessa palavra aqui, ó. É essa palavra que acrescenta a fé, que enche a fé da gente e que nos faz permanecer. E novamente em Mateus capítulo 4, meus irmãos. 4, verso 8 diz assim, Jesus no deserto, sendo provado, tentado pelo diabo. Veio o diabo com a sua última proposta para Jesus, disse assim, verso 8, novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse-lhe, tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Então olha aqui, no deserto, no teste de Deus, na escola do Espírito Santo, na prova, eu não sei qual que é a sua, nós vamos ser tentados. E muitas vezes o banquete, a proposta, é coisa grande, é coisa boa, é coisa legal aos olhos. Nós vamos ser provados, nós vamos ser tentados. Mas Jesus tinha discernimento, Jesus também estava cheio do Espírito Santo, tinha acabado de passar pelo batismo, o Espírito Santo estava com ele, ele era convicto do que Deus tinha para ele, então ele recusou, mas olha só, você está no deserto, na seca, sem dinheiro, sem pão, sem mantimento, sem recurso, e vem uma proposta. Pense nisso. E aí vem uma proposta de poder, de cargo, de glória, de honra, de te colocar lá em cima, de mudar a situação. Isso se chama atalho, irmãos. Se chama atalhos que o diabo apresenta para a gente sair da prova.